Vamos diagramar. A frase é: ó, as crianças brincam. Antes de diagramar, acho que é necessário a gente dar uma observada na oração como um todo. Ó, que classe gramatical pertence, a qual classe gramatical pertence a palavra ó? Ó é uma interjeição. As crianças brincam. Quem é o meu sujeito? Crianças. Brincam é o meu verbo. Que verbo é esse? Verbo transitivo ou intransitivo? Lembrando que verbo intransitivo, ele não necessita de complemento. Então, crianças brincam. O sentido está completo, ele não transfere a ação. Então, crianças brincam é o meu verbo intransitivo. As crianças é um artigo, na função sintática é um adjunto adnominal. Então, vamos diagramar. Aqui, como nós já vimos na diagramação, é o lugar do sujeito. Então, meu sujeito é crianças. As crianças, mais o núcleo do sujeito é crianças. As é o meu adjunto adnominal, vai estar abaixo do sujeito. Meu verbo intransitivo, brincam. E a interjeição, nós vamos colocar aqui, ó, acima do sujeito. Tanto a interjeição como o vocativo, que nós vamos ver posteriormente, ele fica nesse lugar aqui, nessa linha horizontal acima do sujeito. Agora vamos identificar os elementos essenciais. Crianças é o nosso sujeito. Brincam, verbo intransitivo. As, adjunto adnominal. Agora vamos fazer a análise morfológica. Colocar as classes gramaticais. Crianças é um substantivo. Brincam é um verbo. E as é um artigo. Está pronta a nossa diagramação da nossa primeira frase de hoje. A nossa segunda oração, nós vamos agora aumentar um pouquinho o grau de dificuldade, mas mesmo assim não fica difícil. A gente vai agora observar que o nosso sujeito, ele não é mais um só, ele não é um único sujeito, ele não é um sujeito simples, ele agora é um sujeito composto, porque quem está praticando a ação é o cachorro e o gato. Então, o cachorro e o gato correram. Então, nós vamos iniciar a diagramação com a nossa barra na horizontal. Essa diagramação vai ser só um pouquinho diferente por conta do sujeito composto, tá? Quando o sujeito é simples, a gente simplesmente coloca aquela barrinha aqui para dividir à esquerda o sujeito do verbo que fica à direita. Nesse caso, nós vamos fazer uma divisão um pouco diferente. Como são dois sujeitos, a gente vai puxar essa barrinha para cá. É claro que em casa, você e sua criança vão fazer no caderno, não vão precisar fazer isso aqui que eu estou fazendo agora, tá? Aqui eu vou colocar, eu vou dividir aquele espaço que era de apenas um sujeito para ampliar esse espaço aqui para 2, para o meu sujeito ser composto. Então, agora sim, eu vou diagramar primeiro o sujeito, porque vai ficar mais fácil para a gente entender, ok? Então, o cachorro e o gato correram. Então, quem são os meus sujeitos? O primeiro sujeito é o cachorro, coloco ele aqui, e o segundo sujeito vem logo abaixo, nosso sujeito gato. E nós temos um conectivozinho aqui, o E. Cachorro e gato correram. Agora sim, eu posso colocar a minha barra que separa o sujeito do verbo. E o adjunto adnominal de o cachorro, coloco aqui, porque é o cachorro. Esse o é com letra maiúscula, eu sigo o que está na oração, só não as pontuações, mas as letras maiúsculas sim. E aqui, o adjunto adnominal, ou também do gato. Assim eu vou ter toda a oração organizada na minha diagramação. O cachorro e o gato correram. Feita a nossa diagramação, vamos agora identificar os elementos essenciais da oração na análise sintática. O cachorro e o gato são o sujeito. Correram
verbo intransitivo ainda. A gente está estudando bastante o verbo intransitivo para que vocês fiquem bem seguros quanto ao verbo intransitivo. E aqui o adjunto adnominal. Esse o aqui tanto vale para... Deixa eu só desagrupar aqui. Esse adjunto adnominal, ele vale para esses dois aqui. Eu não vou colocar, mas se você na escrita, na hora da diagramação, né, à mão mesmo, você pode colocar aqui adjunto adnominal também, ok? E agora a gente vai fazer a análise morfológica. Cachorro e gato são substantivos e o verbo o e o, nesse caso, são artigos. Se você quiser colocar nos dois lugares, pode colocar também, eu não acho necessário, tá bom? Nossa segunda diagramação de hoje com o sujeito composto. Muito bem, vamos para a nossa terceira oração de hoje. João e Maria chegaram cedo. Mais uma vez, nós vamos nos deparar aqui com o sujeito composto. Um sujeito, outro sujeito. João é um sujeito, Maria é outro sujeito. Vamos diagramar então. Vou colocar a barra principal aqui menor, porque eu já sei que eu vou ter um sujeito composto. Vou colocar a minha pirâmidezinha invertida aqui. Colocar as duas linhas para o meu sujeito composto. E vou já diagramar. O primeiro sujeito é João. Segundo sujeito, Maria. João e Maria. Conectivo aqui, João e Maria, uma conjunção, o E. Na última eu esqueci de identificar o E, não foi? Nós vamos identificar aqui então agora. Então, chegaram. Chegaram é um verbo transitivo ou intransitivo? Ele é um verbo que precisa de complemento? Não, ele é um verbo que não precisa de complemento, então ele é um verbo intransitivo. Então, cedo vai ser um complemento. Agora, que complemento? Como é que a gente vai dar o nome desse complemento? Daqui a pouquinho a gente vai descobrir. Ok? Então, vamos lá, vamos identificar os elementos. Nós temos aqui o sujeito, João e Maria, sujeito composto. Nós temos o verbo intransitivo, eu posso até colocar aqui sujeito composto. Aqui, como aqui eu não tenho artigos acompanhando, não é o João e a Maria, então eu não tenho os adjuntos adnominais aqui como na anterior. O que eu vou ter de diferente aqui é a palavra cedo, porque eu já tenho João e Maria, aqui é uma conjunção. João e Maria são o sujeito composto, coloquei aqui sujeito composto. O que é o E? O E, a gente não fez da última vez, o E é uma conjunção, depois eu já vou colocar aqui, a função sintática dele é de conectivo, um sintagma. A palavra que livra um termo a outro, uma palavra a outra, uma oração a outra. Essa é uma conjunção coordenativa aditiva. Mas a gente não precisa se preocupar com isso agora, com sua criança. Isso é mais na frente, mas é bom falar para ela que é uma conjunção. À medida que ela vai estudando as classes gramaticais, ela vai conseguindo entender melhor como funciona as orações, a diagramação. Então, vamos continuar aqui. Sim, então, João e Maria chegaram cedo. O que a gente tem diferente nessa diagramação é a palavra cedo. A palavra cedo é um advérbio. Então, esse adjunto, o complemento, veja, o verbo intransitivo ele não necessita de complemento, mas muitas vezes, quando vamos escrever, queremos dar mais detalhes, queremos fornecer mais informação, mais detalhe à nossa oração. Eu não quero só dizer que João e Maria chegaram, mas que eles chegaram cedo. Então, cedo vai ser um adjunto, mas não é um adjunto adnominal, ele vai ser um adjunto adverbial e é um adjunto adverbial de tempo, ok? Então, tá aí a nossa diagramação. Não tem um adjunto adnominal, vou ter a conjunção E, vou colocar aqui ela
conjunção, os substantivos, Maria, João e Maria, e o verbo, como a gente já sabe. Aqui eu não tenho um artigo, mas eu tenho um advérbio. Eu tenho um advérbio. Então, o advérbio eu vou colocar aqui. Tá? Então, nós fizemos a análise sintática e fizemos a análise morfológica, tá bom? Então, esse esquema é ainda um esquema SVI, é sujeito e verbo intransitivo, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários. Eu vou deixar também aqui em anexo um link para o meu Instagram, para que você possa entrar lá no link e pegar essa atividade completa para fazer com seu filho. E vai ter mais 2 orações nessa atividade adicionais que eu não diagramei aqui no vídeo, mas terá um gabarito com a diagramação pronta, tá bom, pessoal? Então, se você tiver uma dúvida e eu puder responder, eu com certeza responderei, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.